eu não sei você, mas tem alguns versículos e algumas mensagens da palavra do Senhor que eu guardo em meu coração e busco meditar nestes versículos e em seus contextos todos os dias, fazendo uma análise para ver se eu estou aplicando realmente, se eu estou realmente vivendo estes versículos. Um deles é Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos colocá-lo aqui como casa, né? Como endereço, como a pastora Glaucia gosta de fazer. A rua Romanos 12, casa 2. Na nova versão transformadora diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Vamos ler até aqui. Agora vamos ver na Almeida Revista e Atualizada. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, muitos leem este versículo como uma proibição. Deus nos proíbe disso, aquilo, outro, e quer nos colocar em uma prisão, tornando-se o nosso carrasco, nos torturando, nos impedindo de viver coisas boas, nos impedindo de viver coisas felizes. No entanto, ele apenas está nos orientando através de sua palavra que não devemos imitar o comportamento, a maneira de viver, os costumes deste mundo, mas que devemos ser transformados por meio de uma mudança em nosso modo de pensar. Ou seja, quando você é transformado por Deus em seu modo de pensar, você é capaz de viver algo sobrenatural. Porque quando você tem a sua mente transformada, você não tem as mesmas opiniões que o mundo tem. Você não aprova o comportamento mundano em relação a qualquer coisa na vida. Porque quando você é transformado, quando a sua mente é transformada, você ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e daí você não vê vantagem em mentir, em enganar, não é? Você não vê vantagem em passar a perna nos outros, você não vê vantagem no adultério, na traição, você não vê vantagem no aborto, no assassinato, no suicídio, você não vê vantagem em nada disso. Porque a sua maneira de pensar, de analisar as coisas, de olhar para o mundo é diferente. É um olhar, é uma maneira, né, bíblica. É um olhar bíblico, um olhar da palavra do Senhor. E aí, quando você passa a ter uma mente dessa forma, você vive o que o mundo diz, o que Satanás quer que a gente acredite, que a gente não acredite. A gente vive contradizendo, vamos dizer assim, a gente vive contradizendo aquilo que Satanás e o mundo diz, que é Deus nos quer preso, Deus quer nos privar de coisas boas, Deus nos quer privar da felicidade. Porque veja agora, vamos ler o restante do versículo 2, na nova versão transformadora. A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha só o que tremendo isso daqui. A vontade de Deus para você não é te colocar numa prisão, não é te colocar num cativeiro, te acorrentar e te torturar. Pelo contrário, a vontade de Deus é te libertar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que Satanás lhe oferece como se fosse bom, na verdade, e na verdade é mal, é ruim para você. Deus quer te libertar de tudo isso e te levar
a um patamar de felicidade que somente Ele pode te oferecer, pois a vontade dEle não é apenas boa, a vontade dEle para você, para sua casa, para sua família, para os seus amigos, não é apenas boa, a vontade de Deus, olha aqui, ó, a vontade de Deus para você é boa, é agradável e perfeita. Aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, não machuca, não aprisiona, não traz medo, não traz traumas, não nos faz sofrer, pelo contrário, é bom, é maravilhoso. E o que Deus tem para você, então, não é uma prisão, não é privações, mas na verdade o que Deus tem para você é libertação. O que Deus tem para você é promessas, e essas promessas são boas, são perfeitas e agradáveis. Deus tem o melhor para você. Este versículo aqui não é para você olhar como se Deus quisesse te privar, te aprisionar, não. Aqui ele está lhe orientando a viver na contramão do mundo, dando forma à sua vida, à sua família, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, para que você possa ser capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só é capaz de experimentar, de viver a vontade de Deus, que é boa e perfeita, aquele que abre mão do mundo, aquele que abre mão dos ensinamentos do mundo, aquele que abre mão dos costumes mundanos, para viver, então, de acordo com a palavra do Senhor. E aí, para finalizarmos, o versículo 3 diz o seguinte: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha só que interessante, ele está nos dizendo que não devemos nos achar melhor do que realmente somos. Ou seja, seja honesto em relação à sua autoavaliação, seja honesto em relação às suas fraquezas, seja honesto em relação àquilo que você tende, né, para a carne. Vá diante de Deus e peça ajuda para que você consiga abrir mão dia após dia daquilo que te afasta do Senhor. É por isso que eu falo, estes versículos eu visito todo dia, porque no primeiro, quando eu leio este versículo, eu lembro que devo viver na contramão do mundo, que eu devo abrir mão dos costumes mundanos, eu devo abrir mão daquilo que o mundo me oferece, para ser capaz de viver esta promessa, porque este versículo 2 nos traz uma promessa de vivermos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. No entanto, eu tenho que me avaliar todo dia, se realmente eu estou no caminho certo, se realmente estou andando na contramão do mundo, ou se eu estou andando de acordo com o que o mundo quer. E me autoavaliando, sendo honesto nesta avaliação, eu vejo o que realmente eu preciso ainda abrir mão e o que eu ainda não faço e que eu deveria fazer. Vamos aprender a fazer isso todos os dias. Vamos aplicar isso todos os dias. No versículo 3, na versão Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: por meio da graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não se ache bom além do que você é. Não se ache perfeito, porque perfeito nenhum de nós somos. Nenhum de nós é. Perfeito nenhum de nós é. Não se ache melhor
do que ninguém. Seja honesto em sua autoavaliação. Observe o que ainda falta em você para agradar a Deus. Observe o que ainda você precisa abrir mão. Observe, analise com cuidado e com honestidade, para que você seja capaz de experimentar a vontade de Deus, que não é te prender, que não é te torturar, mas é te libertar, é te salvar. E é uma vontade boa, perfeita e agradável, porque Deus quer te levar para morar com Ele pela eternidade. Faça essa autoavaliação. O que falta ainda em você? O que você precisa ainda fazer para agradar a Deus? E o que você precisa deixar de fazer, abrindo mão daquilo que o mundo lhe oferece e lhe ensina?